ultrassom do primeiro trimestre e a outra é a ultrassonografia do segundo e terceiro trimestre. A gente vai dividir as duas e vamos apresentar para vocês quais são as aplicabilidades disso aí, né? Qual a importância de cada uma delas e o que é que elas me informam? O que é que elas servem para o GO? O que é que elas servem para o clínico geral na hora de avaliar esse resultado? Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeiro print, embora esteja sendo gravada, faça um print nos celulares para poder ter aquele estudo de 20 minutos. Né? Depois que você tem a aula, que é a apresentação, vocês devem estudar depois. Não pode deixar passar muito tempo, ou amanhã, ou logo depois de amanhã. Esse é um dos slides que vocês têm que estar lembrando o tempo todo. Escreve, lê, ouve, mas treina. Primeira coisa, a ultrassom obstétrica ela serve principalmente, estão vendo aí, só me dê um feedback da minha seta amarela, perfeito. Datação. Se tiver que escolher alguma coisa no ultrassom obstétrico, ela serve principalmente para datação. Como é que a gente faz datação? Vocês aprenderam que datação é feita através da avaliação da data da última menstruação e se confirma com a ultrassonografia. Kleber, aí a primeira coisa, quando eu tenho uma datação que é diferente do ultrassom, o American College, o ACOG, né, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele lançou um quadrinho, eu posso até passar depois para vocês, onde ele diz quando é que eu uso o ultrassom, quando é que eu uso a DUM. Em regra geral, para a gente não dar tanta informação de vez, se o ultrassom é feito no primeiro trimestre, em geral, se a diferença entre a data da última menstruação da paciente e a ultrassonografia do primeiro trimestre, até 9 semanas aproximadamente, é menor do que 5 dias, por exemplo, se a diferença der, uma deu 7 semanas, a outra deu 7,3, a diferença é de 3 dias. Eu vou adotar a data da última menstruação. Obviamente, se a paciente não sabe direito, ou é muito irregular a última menstruação, e essa diferença atinge uma diferença de 5 dias, em vez de 7, deu 7 semanas e 5, eu vou adotar a medida da ultrassonografia, através de uma medida que a gente vai falar aqui para vocês, que é o comprimento cabeça-nádega, também chamado popularmente de CCN. A gente não usa o BEG, bom estado geral, na ultrassonografia a gente fala CCN, comprimento cabeça-nádega. Perfeito, aqui essa imagem para representar exatamente isso, pessoal. Eu tenho um comprimento cabeça-nádega, eu tenho um saco gestacional aqui. Deixa eu dar um zoomzinho, não sei se o zoom... Não vou dar, não, senão vai desconfigurar. Eu tenho aqui o comprimento cabeça-nádega do embrião e tenho aqui uma vesícula vitelina, e isso todo é o saco gestacional dentro do útero. Eu vou esmiuçar isso depois. Mas isso é para quê? Para vocês lembrarem que eu preciso verificar a presença e localização da gestação. Esse é o primeiro intuito do primeiro ultrassom. Eu primeiro preciso confirmar que tem uma gravidez dentro do útero. Segundo, eu preciso localizar exatamente, ela está no fundo do útero, ela está no colo, eu posso ter uma gravidez cervical, eu posso ter uma gravidez na cicatriz de uma cesárea anterior. Então, isso é importante. E a própria confirmação da gravidez. E não esquecer, o mantra é datação. A outro item é avaliar a viabilidade. Eu vi que tem um bebê. Olhei em outro momento após um sangramento. Aquele bebê ainda existe ou houve um abortamento? Aqui botou a imagem de um abortamento. Pós-visibilização de um embrião, teve um abortamento após um sangramento profuso. Isso pode ocorrer em cerca de 20%. 20% das gestações podem ser perdidas espontaneamente, obviamente a maioria das vezes é por aneuploidias, mas isso pode ocorrer de uma forma natural, é uma estatística independente de fator de risco. A outra aplicabilidade da ultrassonografia é avaliar o crescimento do feto. Aí a gente usa as tabelas e vai observando os percentis. Cada semana tem uma faixa de peso esperado. Quando é que eu vou aplicar isso? Quando eu tiver viabilidade. Não tem sentido eu chegar e ficar fazendo avaliação de peso
com 20 semanas, por exemplo, que eu não vou fazer um parto se eu tiver uma alteração grave de crescimento. Embora eu possa até olhar, a partir de 14, talvez, a Organização Mundial de Saúde disponibiliza uma tabela a partir de 14 semanas. Mas a maioria das tabelas, elas vão mais para frente, 16, 18. Por quê? Porque eu também quero pegar aquela restrição de crescimento muito precoce, aquele bebê que não atingiu o potencial de crescimento muito cedo. Ok. O quarto item aqui, para a gente lembrar, é identificar alterações fetais, placentárias e uterinas. Né? Aqui eu botei a imagem de uma placenta, isso aqui são imagens minhas, pessoal, todas elas, de uma placenta prévia centro total. Eu tenho uma placenta, esse mais claro aqui, esse céfio é mais claro, e aqui o colo canal endocervical, isso é um corte sagital do colo, como se tivesse fatiado o colo certinho no meio, englobando o canal endocervical, e aqui eu tenho a placenta cobrindo ele, né? Então, o ultrassom serve para isso, para confirmar, né? E aí a gente já tem outra coisa para estudar, placenta prévia. As identificações das alterações fetais, aí eu diria, quando eu falo de uterinas, aqui eu vou deixar para a gente falar quando a gente citar o morfológico. Placentárias e uterinas, porque eu posso ter um útero de Delfos, que são aqueles 2 úteros com 2 colos, eu posso ter um septo uterino, que são condições que podem atrapalhar a gravidez, ou podem levar a abortamento. Por exemplo, septo uterino leva a abortamento. Útero de Delfo leva a abortamento? Não, mas é uma gravidez considerada de risco. Não é o caso nosso agora, mas só para vocês se situarem na utilidade de ultrassom para isso aí. A outra coisa é morfologia fetal, que eu citei aqui, que a gente vai fazer em 2 momentos, principalmente. Primeiro momento, primeiro trimestre, entre 11, 13 semanas e 6 dias. Essa daí a gente também tem uma aplicabilidade especial, porque a gente vai avaliar risco de cromossomopatias, vai avaliar alterações morfológicas específicas de crânio. É nesse momento que a gente pode até identificar anencefalia, perdas de membros. A gente pode ver outras anomalias, como chamado body stalk, que é quando o cordão é muito curto e ele praticamente arranca o abdômen, a parte anterior do abdômen do feto, e o prognóstico, obviamente, é fatal. Né? Então, o morfológico do primeiro trimestre é capaz até de descobrir displasias esqueléticas letais, como displasia tanatofórica. Pode ser que a gente encontre também no morfológico do primeiro trimestre anomalias estruturais sindrômicas, como a síndrome de Patal, onde a gente tem alterações da linha média da face do feto, como a ciclopia, a prosbóside nasal. Posso até ver holoprosencefalia, que é uma alteração dentro do crânio do bebê. Eu não vou esmiuçar essas coisas, só para vocês entenderem qual é a utilidade no morfológico da ultrassonografia. E o outro item que a gente vai usar como ginecologista e obstetra aqui no caso de obstetrícia, avaliar a vitalidade fetal, né? Que eu tenho 2 exames, basicamente, na ultrassonografia, que é o perfil biofísico fetal, que está mais envolvido com o metabolismo do feto, e tenho a Doppler velocimetria, onde eu vou avaliar o fluxo vascular, desde o feto, placenta e da mãe para a placenta. Né? Então, esses são basicamente os itens que vocês devem lembrar como utilidades para a ultrassonografia. Então, vamos seguir um pouquinho mais rápido agora. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a biometria. Eu disse que a gente vai dividir em primeiro trimestre e em segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre, como é que eu faço a biometria? Eu faço ou através do comprimento cabeça-nádega, lembra do CCN? Até 13 semanas e 6 dias, ou eu faço o diâmetro médio do saco gestacional, que é numa situação, quando eu não enxergo o feto. Se eu pegar a gravidez muito no início, aquela gravidez que vai de 4 a 5 semanas, 5 semanas e 5 dias, existe uma grande possibilidade de eu ainda não estar vendo o embrião, a depender até da qualidade do aparelho de ultrassom que eu estou usando. E aqui do lado eu trago essa medida, a gente vai esmiuçar isso aqui. Eu tenho o saco gestacional, aqui é o mesmo saco, tá? Em cortes ortogonais,
para eu medir altura, largura e profundidade e fazer esse diâmetro médio, e aqui a representação do comprimento cabeça-nádega, né? A gente vai esmiuçar isso aqui também. Já no segundo e terceiro trimestres, eu já não uso mais o CCN. Eu passo a usar uma medida de 4 parâmetros. Ah, eu posso usar 2? Pode, mas em geral, para a gente ficar na cabeça, eu uso 4 parâmetros. Quais são esses parâmetros? Está aqui no slide. Diâmetro biparietal, a circunferência craniana, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Cada medida dessa é colocada numa fórmula e o próprio aparelho me dá uma estimativa do peso fetal. Obviamente, o principal fator, o principal item que vai trazer para a gente a maior precisão do peso, para mais ou para menos, é o abdômen. Então, o abdômen é o que tem mais peso na hora de estimar o peso fetal. A gente vai também puxar isso aí. Então, eu tenho aqui a cabeça fetal, onde eu vou fazer o biparietal, onde eu vou fazer a circunferência craniana. No abdômen, eu vou fazer a circunferência abdominal. E no fêmur, eu vou fazer o comprimento do fêmur. Um outro detalhe sobre isso é que, para cada idade gestacional, eu tenho uma estimativa de comprimento, de circunferência ou de diâmetro, a depender da estrutura. Por exemplo, quando eu estou com 20 semanas, eu espero ter uma margem de 5% até 90% para o tamanho do fêmur. Para que serve isso? Para eu saber se o bebê está muito grande ou para detectar se o bebê está muito pequeno ou por coisas pontuais. Um fêmur extremamente curto, quando ele é menor, por exemplo, que 2 desvios padrão, né, a unidade padrão lá que a gente aprendeu em estatística, um pouquinho a gente aprende um pouco mais em epidemiologia também, e metodologia da pesquisa, ele quer dizer que eu estou perdendo, eu estou 2 vezes menor do que a média padrão. Então, aquilo ali já me indica que eu posso estar diante de uma displasia esquelética. Quando eu tenho uma cabeça com 2 a 3 desvios padrão abaixo da média, eu estou indicando que eu posso ter uma microcefalia. E o contrário, a gente pensa no macro. Não é nossa ideia aqui agora falar sobre cada uma dessas patologias, mas sim ter um geral para como eu vou utilizar a ultrassonografia na minha prática obstétrica. Professor? Diga. Perguntaram no chat se o diâmetro médio do saco gestacional tem a mesma acurácia de datação que o comprimento cabeça-nádega. Não, cenas dos próximos capítulos. Me guarde para você me perguntar assim que eu acabar ela. Eu vou chegar lá nessa medida quando a gente for falar. Excelente pergunta, guarda ela aí. Bom, e antes de fazer a biometria, o que eu vou falar? Mas só para matar a curiosidade, não. Não tem a mesma acurácia do CCN. A margem de erro do diâmetro médio do saco gestacional pode chegar a 1 semana. Então, se eu fiz primeiro com 1 semana o diâmetro médio e na outra semana eu consegui já ver o embrião, aí eu já vou adotar a medida do embrião, porque o diâmetro médio do saco, a margem de erro é muito superior, né? Então, a gente só usa ali só para ter uma ideia para programar o próximo exame. A gente não usa o diâmetro médio como uma datação do saco gestacional, como uma datação definitiva, não resistir para esperar. Então, já respondi aí, pessoal, a gente vai chegar lá. Então, ó, eu botei o desenho do coração exatamente aqui para a gente não esquecer. Antes de fazer o exame de avaliação do feto, olhe se o batimento está presente. Acreditem, eu já vi um residente fazer todo o exame de biometria e quando eu falei, você olhou tudo direitinho, né? Mas você olhou o batimento, quando encontrou que colocou no batimento, não tinha batimento, tá? E já tinha mostrado o rostinho, já tinha mostrado mãozinha, né? Isso foi há muitos anos atrás, mas já existiu. Não é conversa de pescador, não. Eu vi, tá? Então, isso pode acontecer. Então, para evitar isso, a primeira coisa que se deve ver, até porque o casal, quando chega desesperado, querendo ver se está tudo bem. Então, a primeira coisa é melhor mostrar logo que está batendo. Então, está batendo, cadê o bebê? Então, você já mostra logo, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver batimento. E eu tenho 2 formas de fazer, eu botei aqui, ó. A forma mais tradicional, que deveria ser a mais adotada, é do modo M,
que significa modo movimento, é M de movimento. Ele capta o movimento das válvulas ou do batimento cardíaco e transforma em ondas, né? Ele mede aquela único ponto ao longo do tempo. Mas é muito chato, não tem alegria naquilo, não tem zoada. Então, a gente habitualmente usa o modo espectral. Você vê que chato, os pais vão lá ver os bebês e, de repente, você... Sim, é o coração, pai. Mas não tem a zoadinha. Então, a gente acaba usando o modo espectral, que ele, além de traçar esse espectro de velocidade, ele ainda faz o som da batida do coração. Então, é a primeira coisa que a gente deve fazer. E no primeiro trimestre, pessoal, o que é que eu devo... como é que eu devo medir e até onde vai o primeiro trimestre e o que é que dá para ver no ultrassom no primeiro trimestre. Vamos lá. Aqui é em relação à pergunta de vocês. Primeiro, quando eu pego muito no início da gravidez, eu não vou ter embrião e posso até não ter a vesícula vitelina, que é o anexo embrionário. Então, se eu vejo um saco gestacional, já antecipando, com uma vesícula vitelina, eu vou mostrar ela para vocês, apareceu no primeiro slide, eu posso fazer o diâmetro médio do saco antes de ver o embrião. E aí, repetindo a pergunta, ele não tem a mesma acurácia. A partir do momento que eu viro o embrião, eu vou adotar a medida do embrião. Então, a visualização apenas do saco gestacional, como é que eu faço? É um diâmetro médio de planos ortogonais. E como é que é ele? Eu divido a tela em duas, boto um no longitudinal, boto outra no transversal e faço uma primeira medida, vamos dizer que aqui seja a largura, faço também a altura, depois eu faço, como eu rodeio o transdutor, 90 graus, a profundidade. A partir disso aí, a própria máquina já tem as 3 medidas, medida 1, 2 e 3. E aí ele gera os planos ortogonais. Esses planos são somados e divididos por 3, o que me dá o diâmetro médio. Aí ele vai me dar o diâmetro médio em milímetros. O computador tem lá dentro do aparelho uma tabela e ele coloca quantos milímetros é quantas semanas. E aí ele faz a associação com as semanas gestacionais. Então, está aqui para ilustrar para vocês um saco gestacional no longitudinal e no transversal. E aí o que a gente olha é dentro desses sacos gestacionais, exatamente essa medida que a gente fez aqui. Ok. E isso é marcado como? Eu tenho a visualização inicialmente só do polo embrionário. Eu não vejo uma cabeça, uma perna, um braço, uma nádega. Eu vejo uma linha branca, um bastãozinho. Ó. Esse bastãozinho aqui, logo no início da gravidez, aí já dou uma dica. Quando esse bastão é mais ou menos do tamanho da vesícula vitelina, ele tem aproximadamente 6 semanas. Né? 6 e 2, 6 e 3, 6 semanas exatas, 5 semanas e 6 dias. Então, ele está por aí. Quando ele fica um pouco maior do que a vesícula, ele tem mais ou menos 7 semanas. Quando ele fica maior que a vesícula, bem maior, como está nesse aqui, e ainda aparece uma bolinha preta aqui, ó, mas eu não consigo ver exatamente braço e perna, isso aqui está próximo de 8 semanas, 9 semanas. Então, é assim que a gente tem uma noção. E aqui eu trouxe uma tabela do livro, do Textbook of Diagnostic Ultrasound, do Spitz, e aí ele traz essa tabelinha aqui para vocês. Ó. Primeiro, esse gráfico de pontos aqui, ó, para mostrar que o comprimento cabeça-nádega, aquela medidinha que a gente faz, ó, essa medida aqui, eu vou de polo a polo, aqui polo embrionário, aqui, quando eu começo a ver o embrião certinho, eu preciso colocar ele o máximo de longitudinal possível, porque aqui eu já consigo diferenciar o que é cabeça e o que é costas de embrião, né? Aqui não está da melhor forma, eu deveria botar ele no sagital, mas é para vocês saberem que é de topo a topo. A gente vai mostrar classicamente como é que deve fazer tecnicamente isso aí. E a partir dessas medidas, olha, ele mostrou que tinha uma associação muito forte com a idade menstrual. Por isso que hoje o comprimento cabeça-nádega tem essa precisão, porque ele teve uma forte associação com a data da última menstruação.
E aqui eu ainda trago uma outra coisinha que eu falei para vocês, olha, a gente tem que ter muito cuidado com a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca fetal, ela varia de acordo com as idades gestacionais. Aqui eu só quero que vocês gravem o seguinte, quando ela está abaixo de 90, isso é um sinal de mau prognóstico. Ah, Kleber, eu vi aquele embriãozinho ali que é de 6 semanas e 3 dias e a frequência deu 85. É porque ele vai morrer, não vai vingar? Não. Isso é um sinal de mau prognóstico. Mas eu não posso bater o martelo que não vai vingar aquele bebê. Tá certo? Eu preciso reavaliar ele com 1 semana ou 15 dias para ver se mantém. Mas eu preciso alertar, olha, o ideal é que essa frequência tivesse um pouco acima. Porque pode chegar na mão de vocês, mesmo que você não faça um ultrassom, um resultado de um exame com a frequência de 80. E aí a paciente vai perguntar para vocês, isso é normal, doutora? O ultrassonografista não me disse. Ele fez o exame, entregou o resultado, pronto. Infelizmente, no SUS o pessoal não conversa tanto. A gente tem que mudar muito essa história para dar um pouco de orientação ao paciente. E aí você vai dizer, olha, pode ser normal, mas por precaução, vamos repetir esse exame seu com 7 a 10 ou 15 dias, só para te dar uma tranquilidade, né? E a gente ter certeza que está tudo bem. Então, isso é um dos cuidados que eu quero que vocês tenham quando analisarem o resultado de um exame de primeiro trimestre. Uma outra coisa é como vai ser medido esse CCN, esse comprimento cabeça-nádega. Porque se eu medir errado, a idade gestacional vai bater errada. A associação é forte, mas eu não posso errar. Então, quando o bebê fica maiorzinho, quando ele é menorzinho assim, deixa eu voltar aqui, pequenininho aqui, ó, até se você roubar um pouquinho para fora, a margem de erro é de 1 a 2 dias. Mas quando o bebê já é maiorzinho, desse tamanho, quando ele já está aqui, ó, deu 59, que ele já está no período morfológico do primeiro trimestre. Olha, primeiro trimestre tem esse ponto fundamental. A gente já falou de vitalidade local da gestação, datação, que é a principal, e temos agora viabilidade, né, se ele está bem, e temos também o morfológico, tá? O morfológico a gente vai falar que deve ser feito entre um CCN de 45 milímetros até 84 milímetros. Por que esse valor específico? Porque os trabalhos que avaliaram os riscos foram feitos nessa margem. Então, não adianta eu querer fazer fora, porque eu vou estar incorrendo num erro. É pura e simplesmente por uma convenção, porque todos os trabalhos foram feitos baseados nessa faixa de comprimento cabeça-nádega, ok? Bom, então eu preciso, para um corte adequado de CCN, um bebê ele tem que estar numa posição neutra, ou seja, ele não pode estar nem fletido, ou nem defletido, nem muito fletido. Ele tem que estar neutro. Como é que eu sei isso? Quando eu tenho esse espaço entre o queixo do bebê e o abdômen, lá relaxado, né? Então, eu tenho que estar num sagital estrito, pessoal. Sagital, corte sagital estrito, cortar o meio certinho do bebê. Como é que eu sei isso? Eu pego a foice, consigo ver a foice, eu consigo ver o diencéfalo. Isso são questões técnicas que só com a evolução para a gente pegar. Mas eu preciso estar estrito para ver da região sacral até o topo da cabeça. Então, embrião no corte longitudinal estrito, posição neutra, embrião na posição horizontal, perpendicular ao feixe. Quanto mais perpendicular, a estrutura está aqui, eu for mais perpendicular, ela reflete o som, e aí eu consigo ver adequadamente a estrutura. Então, um dos cuidados é esse, ó. E aí, ó, quando eu pego a margem de erro é de mais ou menos 5 dias, se eu fizer nessa idade aqui, ó. Esse é o outro do livro, ó, 45 a 84, exatamente para vocês gravarem. Isso foi uma imagem que eu botei em mim aqui, para vocês verem que eu tentei botar, ó, bem sagital, mesmo que não seja na época do morfológico, eu consegui colocar o mais sagital e pego o maior comprimento desse bebê. Quais os problemas? Aí, qual é a importância disso para vocês que são GO e não vão fazer ultrassom? Porque o GO precisa, o obstetra, ele precisa dar uma olhada nas fotos para saber se estão adequadas. Porque nós tomamos decisão baseada na idade gestacional. Se a idade for mal feita, eu atrapalho tudo.
Se eu não fizer a idade adequada, eu não vou saber quando eu vou pedir adequadamente os exames, eu não vou saber exatamente quando eu vou pedir os exames para rastreamento de diabetes, por exemplo, quando eu vou poder fazer um Rogan, uma vacina para evitar isomunização, eu não vou saber o período ideal que ele vai sair da prematuridade ou que o risco de prematuridade é menor, eu não vou saber exatamente o período correto de fazer corticoide se necessário. Então, por isso que eu falo tanto da datação adequada no primeiro trimestre. Talvez seja um dos mais importantes ultrassons que a gente deva fazer na gravidez. Né? E aqui o Intergrowth é um projeto grandioso que tenta mudar essas tabelas, são várias vertentes. Uma das coisas é as tabelas de crescimento. A gente usa tabela, por exemplo, a tabela de Hadlock, que é usada até hoje, aqui tem todos os aparelhos, são tabelas antigas, da década de 70, e são de populações americanas, não são populações tão grandes, né? São trabalhos de 600 pessoas, 1.000 pessoas. O Intergrowth é um projeto que une vários países com características de populações diferentes e que traz milhares de pessoas medidas. Então, eu vou me aproximar muito mais da realidade da população do que a de Hadlock. Isso é o que se espera. O Brasil também tem tabelas sobre isso, né? O professor Zé Guilherme Secati fez uma tabela lá na Unicamp, né? Mas, infelizmente, os aparelhos não têm ainda, precisa ter uma aceitação dos aparelhos para embutir. Então, a gente usa a tabela avulsa para poder avaliar esses fetos. Ok, aqui é só para chamar a atenção da técnica, né, da forma correta, eu tenho que estar no sagital estrito, de ponta a ponta, e a forma incorreta, o bebê aqui, ó, fletido, torto, aqui extremamente pequeno, e aqui no corte coronal. Não é a melhor forma de se medir. Erra. Muda a datação, muda a datação. A mesma coisa é a colocação do caliper. A forma correta é na bordinha externa, não é em cima, não é por dentro e não é fora. Então, para fazer isso adequadamente, eu tenho que ter uma boa magnificação, corte médio, posição neutra, feto horizontal. Isso são os critérios do Intergrowth que são usados também na Sociedade de Ultrassons de Ginecologia e Obstetrícia, né, que é o que dita mais ou menos as regras de como a gente deve fazer o exame. Perfeito. Aqui é só para mostrar como dá a diferença, bem rapidinho. Eu fiz a medida correta, dá 55. Se eu fizer uma medida, ó, eu não coloquei no sacro, coloquei mais para baixo, parece que é a mesma coisa, mas ó, foi para 50. Em vez de dar 12 semanas e um dia, deu 11 semanas e 5 dias. Isso pode ser definitivo em alguns momentos. Então, quanto mais preciso for feito essas medidas, melhor e menor chance de cometer erros, até na conduta do obstetra. Então, aqui é só para lembrar isso aí, CCN. E lembrar de primeiro trimestre. Então, eu encerro aqui o primeiro trimestre. O primeiro trimestre deve ser encerrado quando? O que é que eu devo lembrar e que eu não posso esquecer de jeito nenhum de ultrassom do primeiro trimestre? Primeira coisa, datação. Segunda coisa, primeiro é a localização, né? Que se ela tiver ectópica, a datação não importa, né? Então, localização da gestação, a datação, a viabilidade, será que vai vingar? Né? A mãe pergunta logo assim. E se tem malformações no morfe do primeiro e avaliação de riscos. Eu não citei, mas no morfológico do primeiro trimestre, a gente ainda avalia o risco para restrição do crescimento e para pré-eclâmpsia, né? Então, olha a importância do ultrassom no primeiro trimestre. E está havendo uma evolução do ultrassom do primeiro trimestre, onde a gente consegue detectar muito mais anomalias do que era visto há 10 anos atrás, né? Era quase impossível há 10 anos atrás se identificar uma displasia esquelética no primeiro trimestre, porque o bebê era muito pequeno, os aparelhos não eram tão bons. Os aparelhos estão evoluindo tão rapidamente, com a qualidade de resolução tão boas, que a gente está conseguindo praticamente fazer um morfológico do segundo trimestre no primeiro trimestre. No passado, a gente só media a frequência cardíaca. Hoje, a gente consegue ver as 4 câmaras, a gente consegue ver as vias de saída do coração, entendeu? E consegue enxergar até um defeito de septo ventricular. Num coração que tem mais ou menos 6 milímetros. É o tamanho de um coração, mais ou menos, quando está na época do morfológico do primeiro trimestre. Gente, pensem isso. Um coração de 6
milímetros, e a gente consegue ver tanta coisa. Então, tem essa grande importância, mas isso é uma questão mais avançada. Mas o que é que eu tenho que lembrar? Localização, datação, viabilidade, malformação e avaliação de risco. Perfeito? Perguntas do primeiro trimestre? Alguma pergunta antes da gente ir para o segundo? Juju? Alguma pergunta aí? Juju foi fazer xixi, que ela desligou a câmera. Tá tranquilo, professor. Faça. Não, você inclina a mão. Ele acaba ficando. Ou então, vamos para a pior hipótese. Eu não consegui de jeito nenhum botar ele numa posição neutra, ele vai ficar em algum momento. Você vai ter que esperar. O que pode ficar, ele não ficar na posição ideal. Aí, quando você não consegue de jeito nenhum botar na posição ideal para medir, aí você faz várias medidas para o CCN. Para a translucência nucal, bota para andar, vai e volta. Rapaz, eu digo a vocês, eu tenho uns 17 anos fazendo isso, eu nunca precisei mandar voltar um outro dia para fazer a biometria. Agora sim, eu já demorei 2 horas com uma paciente só, já. Mas eu faço assim, quando eu passo de 1 hora do exame, eu digo, não dá, você vai andar, eu vejo umas 2 outras pacientes, o paciente come, volta e eu refaço o exame para ver se já voltou para a posição. Isso acontece, isso aí acontece. Ok? Alguma outra pergunta aí do pessoal? Aparecer, vão guardando. Diga. Pediram no chat para você repetir a questão da confiança, quando há diferença entre a idade gestacional pela data da última menstruação e pelo ultrassom. Perfeito, perfeito. A gente, inclusive, pode fazer até depois uma aula para vocês só de primeiro trimestre, de resultados, de avaliação de abortamento, viabilidade, porque aí não ficaria extremamente grande aqui, eu tirei essa parte. Bom, mas quando é que eu faço a datação? Se a data da última menstruação, eu fiz ultrassom e tenho a DUM. A DUM deu 7 semanas. A medida do ultrassom deu 7 semanas e 3 dias. Qual é a que eu uso? Esse caso você vai usar a DUM. Olha, datado pela DUM. Por quê? Porque ela foi concordante. Quando é que eu considero concordante DUM com ultrassom? Pelo American College, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia americana, no UpToDate isso também aparece, em várias fontes aparece, hoje é quase que um consenso isso. Quando essa diferença é menor do que 5 dias, eu posso adotar a data da última menstruação. Então, se a DUM deu 7 até 7,4, eu vou considerar a DUM. Deu 7,5 na ultrassom e deu 7 na DUM, eu vou usar a do ultrassom. Entendeu? Então, é isso aí. Ficou claro agora, pessoal? Nadine, você é meu termômetro. Olha aqui para o lado para ver se você deu ok ou não. Perfeito. Professor, uma última coisa. No caso do bebê com a cabeça muito fletida, por exemplo, ou então muito estendida. Eu vou esperar. Futuca. Você pode futucar. Ou você espera, ou você chega para a mãe e diz, mãe, espera só um pouquinho, eu vou dar uma balançadinha, isso não machuca teu bebê, ou então tu mesmo, ou tosse, ou dá uma balançadinha na barriga. Para quê? Para o bebê mudar de posição. Entendeu? Ele não fica. Tem alguma situação que ele pode ficar e não voltar? Tem, infelizmente tem. Só se eu tiver uma raquisquise, que é uma patologia onde o bebê fica extremamente defletido, é como se tivesse colado a nuca à coluna. Aí, isso é uma situação que você não vai conseguir enxergar, você vai ver que tem alguma coisa errada ali. Mas se for no bebê naturalmente, é normal, ele em algum momento ele vai mudar de posição. Tá? O certo é fazer isso, porque se você hiperestende, você aumenta demais o tamanho do bebê. Se você flete demais, você diminui o tamanho do bebê. E o que é importante? Datação. E para uma boa datação, eu preciso seguir a técnica correta da medida de ultrassom. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigada. Ok, podemos passar para o segundo e terceiro trimestres? Agora é um pouquinho mais dinâmico, pessoal. Então, segundo e terceiro trimestres. Primeiro, eu queria só relembrar para vocês essa divisão que a gente usa no ultrassom, que é mais ou menos a divisão que a gente usa na obstetrícia.
O que é que eu considero primeiro trimestre? Primeiro trimestre é da gravidez até 13 semanas e 6 dias. 14 semanas até 27 semanas e 6 dias, aqui, pessoal, eu chamo isso de segundo trimestre. E a partir de 28 até o parto, eu chamo de terceiro trimestre, ok? E o que é que eu vou medir? Até o bebê está pensando, vou medir o que em mim, né? Então, o que é que eu vou medir? Eu disse para vocês anteriormente, vamos voltar. Então, quando a gente assiste a aula, a gente fica o tempo todo voltando o que é que ele falou. E vou anotando tópicos que eu preciso rever isso depois da aula, para poder meu cérebro... Agora vocês estão aprendendo nada. Vocês só estão entendendo. Vocês estão colocando, se fosse um computador, vocês estão colocando na memória RAM. Memória RAM depois se apaga. Para botar no HD, você precisa salvar. Para salvar no cérebro humano, precisa estudar. Estudar é pegar depois e rever toda a aula. Então, precisa depois, por isso que eu disse, olha, tem que rever isso logo depois. Depois a gente passa até um materialzinho aí para vocês, as meninas me cobram que eu passo, para vocês lerem, tá certo? Então, perfeito. Segundo, primeiro, terceiro trimestre. Vimos o primeiro, vamos para o segundo. Antes de passar o slide, eu vou lembrar o início da aula. Eu vou medir 2 tempos. Primeiro trimestre é CCN. Segundo e terceiro é o quê? Habitualmente 4 parâmetros. Quem são esses 4 parâmetros? Diâmetro biparietal, é mais ou menos orelha a orelha. Circunferência craniana. Circunferência abdominal, se eu fosse um feto, Ave Maria, ia ser mais do que macrossômico, porque a circunferência abdominal é imensa. Né? Haja vista, a Júlia já me lembrou isso desde os 4 anos de idade. Né? E o comprimento do fêmur, é o fêmur de ponta a ponta, a gente vai mostrar como é isso. Então, tá lá. Então, como a gente lembrou do primeiro trimestre, aqui também tem coisas que eu preciso gravar bem. O que eu preciso no segundo e terceiro trimestre que é útil do ultrassom? Primeiro, avaliação do crescimento fetal. Se ele está muito grande, se ele está pequeno, se ele está adequado. Se ele é um PIG, pequeno para a idade estacional, se ele é um AIG, adequado para a idade estacional, ou se ele é um GIG, grande para a idade estacional. Então, 3 siglazinhas para vocês. PIG, AIG e GIG, ok? E a outra coisa é vitalidade, através do perfil biofísico e através da dupla velocimetria. Obviamente, alguém está pegando, mas a avaliação do crescimento é uma forma de vitalidade, sim. A avaliação só do líquido amniótico é uma forma de vitalidade, sim. Mas, em geral, os exames que são solicitados são ou é perfil ou é Doppler. Concordam? Para avaliar a vitalidade. No ultrassom, obviamente. Para ver malformações, eu continuo vendo. Eu vi lá no primeiro, mas algumas vão passar e eu só vou conseguir enxergar no segundo ou até no terceiro. Por exemplo, a acondroplasia, que é o nanismo clássico, as pessoas pequenas, né, onde eu não tenho grande desproporção inicial na gravidez. Às vezes, eu vou conseguir enxergar no início do terceiro trimestre, quando o comprimento do fêmur, dos ossos longos, como húmero, rádio, una, só vão estar desproporcionalmente pequenos quando chega com as 28 semanas. Então, eu não posso garantir no morfológico, nem do primeiro, nem do segundo, que eu vou conseguir pegar 100% das patologias detectáveis por ultrassom. Existe uma limitação. E quero uma coisa que vocês gravem sempre. Tudo em medicina é probabilidade. Certezas são poucas. Ok? E a outra questão é a avaliação de risco. Eu falei que no primeiro a gente avaliava risco de cromossomopatia, risco de pré-eclâmpsia, risco de restrição de crescimento. Eu continuo no segundo trimestre avaliando o risco de restrição e risco de pré-eclâmpsia. Né? A gente não adota muito, mas quando a gente faz o Doppler no morfológico do segundo trimestre, a gente vendo as artérias uterinas, indiretamente, a gente está querendo ver se aquele feto tem um potencial para desenvolver, ou aquela mãe tem risco para desenvolver pré-eclâmpsia ou restrição do crescimento. E uma das principais causas é a insuficiência placentária, e que indiretamente eu avalio olhando as artérias uterinas. Ok?
Perfeito, vamos embora. Aqui é para dar uma perspectiva de ultrassom para vocês, como é que a gente enxerga. Isso é de um programinha que eu peguei na internet. Engraçado que a Nadine queria baixar o programa, só que depois ela descobriu que tem que ter um bonequinho para poder fazer os cortes, né? Aí ficou toda frustrada, tadinha. Né? Então, e o bonequinho é caro. Pense o dólar 5 e tanto, né? Então, Nadine, coitado, tirei o doce da criança. Então, o programinha, você vai passando o transdutor do ultrassom, ele vai respondendo aqui e simulando o feto. Então, o corte do feto no sagital, esse é o sagital estrito, ó, pessoal. Embora seja um feto maior, mas no feto lá do primeiro eu também tenho que fazer assim. Então, esse é o corte sagital. Esse daqui continua sendo um sagital num outro plano, ok? Então, é isso, aqui é o que eu estou, a simulação, e aqui é o que o ultrassom. O ultrassom, ele faz uma fatia, como se fosse uma fatia tomográfica, ele não consegue ver o todo, né? Não é um 3D. Ah, eu posso ter 3D? Posso. Eu acho que não é importante agora, tanto que o plano nem cobre plano de saúde, porque o 3D não é superior ao 2D de uma forma geral. Para algumas situações pode até ser, mas, em geral, para a prática, não é. Aqui é um corte axial, ó, onde ele corta o bebê aqui, e olha o que é que aparece na tela nossa do ultrassom, essa fatia. Então, é isso aqui que a gente vê. Ó. Aqui eu tenho o estômago, aqui eu tenho o fígado, aqui eu tenho a veia umbilical penetrando no abdômen, aqui a coluna, e aqui, ó, costela e ainda aqui alguma parte das vértebras. Bom, e o que eu vou medir? Eu já sei a perspectiva. Eu habitualmente uso para medir corte sagital e corte axial. Ah, eu posso coronal? Para medida, geralmente não, mais ou menos. Quando a gente fala em fêmea e osso, pode até chamar, mas em geral é sagital e axial. Então, como eu falei para vocês, segundo e terceiro trimestre tem 4 medidas básicas. A primeira é essa aqui, ó. Diâmetro biparietal, onde eu circundo aqui toda a cabeça, de uma ponta da orelha a outra, que seria mais ou menos isso aqui, e tem uma circunferência, eu falei errado, diâmetro biparietal é de uma ponta a outra, e normalmente a gente mede da tábua externa, da parte de fora do osso, até a parte de dentro do osso. Kleber, por que não é de fora a fora? Porque no passado, quando essa regra foi definida, os aparelhos deixavam as imagens meio manchadas no posterior, quando era essa imagem mais profunda. E aí não servia para medir, porque aí você não enxergava a borda. Então, eles adotaram medir tábua externa, tábua interna, e isso ficou até hoje. Até então, ninguém modificou. A outra medida é a circunferência craniana, que é exatamente circundar a cabeça. Eu posso usar a elipse, que é isso aí que eu mostrei para você, porque essa cabeça está bem redondinha. Quando a cabeça é bem redondinha no ultrassom, a gente chama de braquicefalia. Quando ela é mais alongada, a gente chama de dolicocefalia. Né? Esse bebê estava um pouquinho braquicefálico, mas era normal. Viu? Eu lembro que esse bebê é uma foto antiga, mas era um bebê normal. Tá? Diâmetro biparietal e circunferência craniana. Então, 2 medidas. Terceira medida, circunferência abdominal. Ela aqui, ó. Circunferência abdominal. Ok? Então, eu passei sem dizer quais eram os marcos. Vou voltar aqui para vocês. Os marcos anatômicos, para eu fazer essas medidas, precisa. Quase que eu deixo passar isso aí. Não vou deixar. No polo cefálico, eu preciso fazer um corte que seja na linha média. Aqui é a foice, essa linha aqui, ó, é a foice. Essa interrupção na foice é chamado de cavum do septo pelúcido. Tá? Essas bolotinhas um pouquinho mais ovoides aqui na lateral são os tálamos, que antes na embriologia eram diencéfalos. No meio deles está o terceiro ventrículo, que a gente não enxerga aqui, ele é virtual. Eu preciso estar ao nível dos tálamos, ao nível do cavo no septo pelúcido, bem ao meio, e tenho que ter uma simetria entre os hemisférios. E não deve aparecer o cerebelo, como não aparece aqui.
Então, esses são os marcos anatômicos. Eu vou repetir eles, mas eu gosto de repetir sempre várias vezes para o cérebro ficar, eu compre batom, seu filho merece um batom. Isso é uma propaganda que funcionava, então eu vi que isso é bom. Para o corte do abdômen, então, medimos o crânio com os marcos. Para o abdômen, eu preciso ter estômago, preciso ter uma porção, aqui o que chama de seio venoso, que é a parte da veia umbilical que se junta à veia porta no feto, para penetrar no fígado. O fígado do feto é gigante proporcionalmente, né? Quando a gente cresce, ele reduz, mas ele no feto ele é grandão, né? Eu não posso ver pulmão aqui por trás e não posso ver rim. Por quê? Porque isso está me mostrando que eu estou exatamente no corte axial, é o corte padrão para se fazer a medida do abdômen. Eu não posso inclinar nem para cima nem para baixo, senão eu vou hiperestimar a medida do abdômen. E a terceira medida é o fêmur. Eu vou voltar só para mostrar que o fêmur, aqui eu tenho o côndilo femoral e aqui na frente eu tenho a cabeça femoral. Eles são pretinhos porque não tem calcificação. Então eu estou aqui diante da diáfise femoral. É o que a gente mede. A gente não mede a epífise. Esse daqui até que não tem a pontinha aqui. Às vezes a gente vê uma pontinha óssea, que já é a formação da epífise, ela não entra na medida. Só medimos a diáfise, tá? Para ser a medida correta do fêmur. Quanto mais perpendicular o feixe, melhor. Aqui eu botei um pouco inclinado, mas está dando para ver adequadamente as extremidades do fêmur. Então, com essas medidas todas, eu vou ter estimativa. Olha que já aparece aqui embaixo, ó, 1.279. Esse aqui é de um feto, no mesmo feto, era cabeção, né? E tinha aqui 1.279, tá o bebê lá, a estimativa baseada. E observe que eu vou falar isso mais para frente no report. Ele tem um percentil para cada uma dessas medidas. Então, medida do fêmur. Ok, então aqui é só repetindo esse resumo inicial que eu fiz. Primeiro, o que eu tenho que ver no cérebro? Não é só os cortes que eu vou fazer, só as estruturas, tálamo, foice, cávum do septo pelúcido, não enxergar. Outra coisa, eu não posso pegar as órbitas e não posso pegar o cerebelo. Mas é também uma avaliação já morfológica. Teoricamente, todo exame ultrassonográfico é um exame morfológico, porque é uma oportunidade que a gente tem para detectar alguma anomalia que não foi vista antes. Então, quando eu olho o cérebro, minha cabeça vai diâmetro biparietal, cávum do septo pelúcido, tálamos, parte óssea e suturas, para ver se está faltando um pedacinho, eu posso ter aberturas ósseas, né? Isso pode acontecer. Terceiro ventrículo, eu posso ter um ventrículo dilatado, plexo coróide, eu posso ter uma dilatação ventricular, eu posso ter um papiloma, que é um tumor de plexo coróide, os ventrículos laterais para ver ventriculomegalia, o corpo caloso, que pode levar alterações de desenvolvimento depois, e tem alterações na morfologia do crânio. Então, isso tudo eu vou estar procurando. Isso tudo pode ser visto nesse corte basal que a gente mostrou aqui para vocês. E aqui a gente tem uns detalhes que são técnicos. Eu devo procurar maximizar sempre a imagem, quanto maior, melhor, aqui nesse caso. Não fazer medidas com imagem muito pequenas. Quando eu frisar, que eu congelar a imagem, eu vou ampliar essa imagem, ou então já trabalhar com imagem mais ampliada, para eu ter definição e eu ser mais preciso, ok? Então, esses são os itens que eu devo lembrar: foice, cávum, tálamos, simetria dos hemisférios, possível visibilização dos ventrículos laterais e não visibilização nem do cerebelo e nem das órbitas. Esses são os pontos-chave que eu tenho que ter na hora de fazer a biometria do polo cefálico, do crânio fetal. Então, o crânio fetal tem esses marcos anatômicos. E o abdômen fetal, para eu medir corretamente, quais são os marcos anatômicos? Estômago, seio venoso, aorta e veia cava. Eu vou mostrar isso aqui, ó. A aorta fica aqui, ó, mais à esquerda, nem ficou muito bom, esse foi um desenho que eu fiz, ficou meio tosco, eu fiz rápido para tentar fazer, deixar para vocês, mas aqui, ó, no real, ó, coluna, a aorta está aqui do lado esquerdo da coluna e a veia cava um pouquinho mais na frente. Isso tem importância? Tem. Aí mais na ultrassonografia avançada, quando a gente quer ver malformações, mas a disposição é essa. Quando eu vejo essas estruturas, além do
seio portal ou seio venoso, o nome é semelhante, e a bolha gástrica, que desse lado vai estar o baço, né, logo atrás do estômago. Então, esse é o corte que eu vou ter. Um outro macete é ver as costelas aqui, ó, quase que inteiras nesse nível. Quando eu enxergo a costela assim, isso também me dá uma ideia de que eu estou no corte adequado. Só que eu não posso ver o quê? Nem pulmão, nem rins. Quando eu faço isso aí, eu sei que eu estou no corte adequado para medir a circunferência abdominal, que é igual à circunferência craniana. A circunferência craniana é em torno do osso. A circunferência abdominal é em torno da pele. Tem gente que gosta de medir em cima da pele para emagrecer um pouquinho o bebê, por acreditar que abdômen joga muito para cima, né? O grande problema que aí a gente traz, eu disse para vocês que o abdômen é o principal fator para a determinação do peso, e é mesmo, né? O problema é que qualquer milímetro para mais ou para menos dá uma implicação geométrica na estimativa do peso. Então, o peso fetal, gente, não é tão preciso, né? Tem uma margem de erro a depender da literatura, da fonte de referência que você vá, que pode ir desde 10% até 15%, né? Olha como é muita coisa. Eu vou mostrar para vocês o que é que o aparelho disponibiliza para a gente de margem de erro. E só lembrando o cuidado que eu tenho que ter com o abdômen, porque tem que ser estrito aqueles critérios de medida, são esses aqui, a forma correta, ó. Estômago, seio venoso, não vê rim, não vê pulmão, e aí eu posso fazer, olha a costela aqui, ó. Se eu fizer inclinado, que eu vou aumentar, esse é o vermelho, aqui é a linha vermelha. Olha essa outra linha aqui. Quando eu faço, ó, primeiro, eu não vejo só a vírgulazinha do cordão umbilical. Eu vejo a veia umbilical desde a entrada dela até aqui. Isso aqui é patognomônico de dizer, seu corte está oblíquo, você está inclinando, o homem vai dar de tamanho aumentado. Essa é a forma correta da gente medir o abdômen fetal. Medida do fêmur. Como é que eu devo fazer? Eu disse para vocês no início também que o feixe de ultrassom, o ideal é que ele fique bem perpendicular à estrutura. Quanto mais perpendicular, melhor eu vou ver as extremidades ou a superfície da imagem. Então, se eu inclinar, eu perco um pouquinho, porque o som desvia. Se eu botar ele mais perpendicular, o feixe de ultrassom, topo a topo, precisa. Então, aqui eu vou medir só a diáfise femoral, botei várias imagens para que vocês vejam. Então, a medida horizontal, eu tenho que fazer um corte sagital estrito, eu tenho que ter o cuidado de enxergar a cabeça femoral, a parte hipoecóica, e tenho que ter o cuidado de enxergar o côndilo femoral. Observe que tem a pontinha do fêmur aqui, ó, que ela não é medida, porque ela não faz parte mais da diáfise, senão eu vou roubar, eu vou hiperestimar o tamanho desse fêmur. Eu não devo fazer isso, ok? Isso são coisas que, mesmo que você não faça ultrassom, se você estiver desconfiado que aquela biometria não está adequada, você precisa dar uma olhada nas fotos. Então, todo obstetra, ele deve ter o cuidado de sempre dar uma olhada nas fotos para ver se elas foram magnificadas, se elas têm qualidade na visibilização, não precisa ser a qualidade da imagem do ponto de vista de beleza, impressora de cera, papel fotográfico, não, na qualidade da técnica. A técnica tem que estar adequada para cada medida. Isso é o que configura um exame adequado, um exame que você possa confiar para tomar as decisões obstétricas. Então, aqui, novamente, só para mostrar que é diáfise. E aqui eu trago, por último aqui, uma coisa interessante, que é exatamente, depois que eu faço todas essas medidas, como é que a gente sabe o peso do feto? A gente não sabe, quem faz é o computador. Eu vou lá e abro uma coisa lá na máquina de ultrassom, eu ampliei aqui para vocês verem, chamado de, alguns chamam de worksheet, outros chamam de report. Eu conversei com os fabricantes de worksheet, é isso aqui. O report seria, porque cada máquina, gente, por incrível que pareça, ela vem com embutida nela um programazinho para você fazer o laudo. Só que é um laudo bem seco, bem europeu, só tem medidas em uma pequena área para você fazer um comentário. O brasileiro ele não usa habitualmente isso. Ele só usa isso aí para olhar e preencher os dados, né? Ele não usa habitualmente o report da máquina.
mas a gente chama de report worksheet, né? Então, tá aqui. Vamos lá, passo a passo, que aí vocês vão entender isso aqui. Observe que está colocado aqui as medidas, é obgyn, feto A, porque eu posso ter gemelar, né? Aqui a idade estacional, aqui está 20 semanas e 5 dias, tá ok? Essa aqui é que eu colei lá no início do exame. Quando eu abro que eu vou colocar a paciente no exame de ultrassom, o ideal é que eu calcule a idade estacional, ou baseada na DUM, ou no primeiro exame de ultrassom, e nunca grava isso, escreve nunca 1000 vezes, nunca redatar, a não ser que o exame não seja possível. Então, você não está nem redatando, você está fazendo uma datação pela primeira vez. Mas se eu tenho um exame bem feito, eu vou considerar sempre aquela idade do primeiro trimestre. Se ele tem uma margem de erro menor que 5 dias, eu vou considerar a data da última menstruação. E é essa que vai nos guiar a gravidez inteira. Então, aqui, essa idade estacional é baseada naquele primeiro exame. E aqui ele te dá a estimativa dos 40 semanas para o parto. Ok? Então, aqui, 20 semanas e 5 dias. Quando a gente faz as medidas de ultrassom naquele exame agora, que a gente fez, ele me dá a estimativa do ultrassom, 20 semanas e 6 dias. Só em olhar que um deu 25 e o outro deu 20 mais 6, isso quer dizer que provavelmente o peso já deve estar adequado. Então, é um cuidado que a gente vai ter, perfeito? E aí ele só muda, obviamente que deu um dia a mais, a estimativa muda também para um dia a menos. Mas eu vou adotar quem? Esse de cá. Esse daqui é para comparar, para saber se o bebê está crescendo ou se o bebê perdeu o potencial de crescimento. Aí ele bota, qual é a técnica que ele usou para a estimativa do peso fetal? Estimate fetal weight, né? Então, ele usou a técnica de Hadlock 4, que é a que a gente usa habitualmente, onde a gente usa para essa fórmula o biparietal, circunferência craniana, circunferência abdominal e fêmur. Então, ele coloca na fórmula essa, é outro cuidado que a gente tem que ter. Eu já peguei laudo que estava com Hadlock 2, e aí o obstetra, poxa, deu um peso muito baixo. Então, a depender da fórmula que você use, vai ter estimativa de peso diferente e pode alterar a sua conduta. Então, tem que ter cuidado com isso. Uma outra coisa, aí ele me deu 387 gramas, compatível com 20 semanas e 6 dias, então daria no percentil 57. Que percentil é esse? Relacionado ao 20 semanas e 5 dias, pessoal. Então, é por isso que ele deu 57 e não deu 50. E, pasmem, olhe a margem de erro que o aparelho dá. Uma estimativa de peso de 387 podia ser de 284 até 472. Então, ele estima que ele pode errar na fórmula de Hadlock 4 de 284 até 472. Então, para quando a paciente lhe perguntar, doutor, eu pesei isso mesmo? Você diz, olha, esse é o peso estimado, eu tenho uma margem de erro. Essa margem de erro aqui dá mais ou menos, não dá nem 10%. A margem de erro aqui é uns 15% ou mais. Né? Então, cuidado com isso de cravar que acerta sempre, ninguém acerta sempre o peso. Tá? Então, vamos seguir. Opa, Professor, aqui embaixo, só uma dúvida. Diga, minha querida, pode perguntar. Foi uma dúvida aqui do chat também. Se eu tivesse que escolher, então, 2 medidas ao invés de 4, quais são as 2 que seriam escolhidas? Pronto. Se eu tivesse numa situação em que eu não pudesse usar uma das medidas, por exemplo, eu tenho uma CIT absurda, vamos supor, uma coisa seria para datar a idade estacional. Para datar, para fazer a datação da idade estacional, no primeiro trimestre a gente já disse que é CCN. Poxa, Kleber, mas a paciente perdeu a janela do CCN, que é até 13 e 6. Aí seriam múltiplos parâmetros, que seriam esses 4. Mas para datação, aí eu usaria, se a cabeça estiver normal, o diâmetro biparietal. Aí você diz, poxa, e se eu não puder medir? Para estimar peso, sempre eu vou precisar do abdômen. Essa seria abdômen e cabeça. Seriam as 2 medidas que eu usaria a gente deveria usar se eu não pudesse usar as outras. Né? São situações extremamente raras, né, que você não vai usar. Eu posso fazer uma estimativa de peso só com fêmur? Existem tabelas. Mas e a precisão disso? Muito ruim. Tá certo? Na verdade, você poderia usar qualquer uma delas, mas na prática eu devo evitar a todo custo isso aí. Respondi?
Se não respondi, pergunta aí, ou então eu não entendi a pergunta. Eu achei que foi isso aí. Mas vou continuar aqui só para explicar. Biparietal, ele me dá a medida que eu fiz. Ele está dizendo que ele está usando a tabela de Hadlock. Dá quantas semanas só pelo biparietal. Observe que cada um tem uma idade. E ele dá o percentil extrapolado. O percentil baseado em quê? Em 20 semanas e 5 dias. Quanto é que eu esperaria um biparietal com 20 semanas e 5 dias? Ele compara. E aí ele me dá também a margem do que eu encontraria um biparietal desse. Pode ser desde 19 semanas até 22 semanas e 4 dias. O que eu quero com isso mostrar para vocês? Porque existem variações para cada medida. Olha quanta variação tem. Então, não acreditem que o ultrassom é tão preciso assim. Tá? Então, para cada um desses. Circunferência craniana, mesma coisa. Circunferência abdominal, a mesma coisa. Ó, o abdômen percentil 60. Aí, se lhe perguntar qual é o principal parâmetro para a determinação do peso, circunferência abdominal. Fêmur influencia, biparietal influencia, crânio influencia, mas é principalmente circunferência abdominal para estimativa de peso. Então, em resumo, o que eu preciso no segundo trimestre? Eu preciso de biparietal, eu preciso de circunferência craniana, eu preciso da circunferência abdominal e preciso do comprimento do pêmur. Dá para fazer estimativa de idade gestacional com outras estruturas? Dá. A gente usa na prática? Não. Mas, por exemplo, eu estou fazendo o morfológico do segundo trimestre, lá com 20 semanas, e o cerebelo mede 17 milímetros. Está normal? Eu já sei que não. Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, que o cerebelo entre 20 e 23 a 24 semanas, ele tem mais ou menos o mesmo comprimento que a idade gestacional. Então, se eu fiz com 20, esse cerebelo deve estar próximo a 20. Se ele deu 17, muito provavelmente, e eu medi direito, tem isso também, esse cerebelo está pequeno, está hipoplásico, tá? Então, eu posso medir idade só com fêmur? Posso, às vezes eu não tenho outra coisa para medir, né? Se eu tiver alguma malformação que impeça a medida do crânio. Por exemplo, a gente, às vezes, quando pega um bebê com ventriculomegalia, para estimar, se a gente não tiver mais nada para estimar a idade gestacional, a gente retira a medida do crânio e usa as outras medidas para estimar. Aí, para o peso, vai hiperestimar o peso, porque a cabeça está bem maior por causa da hidrocefalia. Mas se eu quero estimar peso, é melhor botar. Isso aí é uma briga, né? Se eu devo colocar ou não a estimativa. Eu geralmente coloco a estimativa, boto lá, uso a medida e faço uma ressalva. Peso pode estar hiperestimado devido às grandes dimensões do polo cefálico secundário à ventriculomegalia. Então, deve informar o obstetra essas variações aí que não são tão comuns. E, para finalizar aqui para a gente, lembrar o primeiro slide. Lembrar. Para que serve o ultrassom? No primeiro trimestre, serve para verificar a presença da gestação, se tem ou não, o local da gestação e datar a gestação. Serve para, depois de um sangramento, eu avaliar se ela ainda está viável. Serve, depois, quando eu passo lá para o segundo trimestre, avaliar crescimento. Serve para olhar a posição da placenta, estrutura da placenta, serve para avaliar cervicometria, que eu não chamei atenção, que é um marcador de risco para parto prematuro no morfológico do segundo trimestre. No primeiro trimestre foi usado, hoje em dia não é tão, mas ainda existem alguns cálculos, mas a cervicometria, quase que eu esqueço, que a cervicometria é fundamental para a prevenção de parto prematuro, a morfologia e para avaliar também vitalidade fetal através do PBF e através da dupla velocimetria. Então, assim, a gente deve lembrar sempre. Foto nesse slide, print desse slide. Para que serve o ultrassom do primeiro? Para que serve o ultrassom de segundo e terceiro trimestres? Primeiro trimestre, localização da gestação, datação para definir minha conduta, você vê que está chamando a atenção, viabilidade, malformações morfológicas do primeiro trimestre e avaliação de riscos de cromossomopatias, pré-eclâmpsia, parto prematuro interrogado, né? Mas pode ser um colo muito curto,
no primeiro trimestre pode chamar a atenção para a gente tomar alguma intervenção. E no segundo e terceiro trimestre, crescimento, vitalidade, já não é viabilidade, é vitalidade, malformações, principalmente no morfológico segundo, mas lembrar que todo exame é potencialmente um rastreador de malformações e avaliação de riscos, né? Riscos ainda de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, né? Então, eu vou estar sempre utilizando o ultrassom nesses dois principais momentos, que é primeiro trimestre, segundo e terceiro, para uma função fundamental da obstetrícia. Então, assim, encerro com esse slidezinho aqui dos 20 minutos que eu quero que vocês cumpram depois que aprendeu. Quem não for poder cumprir hoje esse estudozinho do que a gente falou hoje, procurar em algum dia até o final de semana, no máximo, para não esquecer essa aula, porque tudo que eu falei aqui, em algum momento, acaba sendo esquecido. Como ela está sendo gravada, vocês olham de novo para treinar e aí estudar ouvindo e buscando e confirmando as informações. Não é que eu falei besteira, né? Então, você tem que confirmar essas informações e reter essas informações. Ok, pessoal? Esse é o recado. Perguntas? Professor, teve uma pergunta aqui no chat, outra, perguntando qual é a diferença de restrição de crescimento e o PIG, né? Que é pequeno para a idade estacional. Idade estacional. Outra pergunta bem corriqueira. Quem conseguiu dar o melhor parâmetro, assim, se você pensar por regra geral, todo PIG, todo restrito é um PIG, mas nem todo PIG é um restrito. Vou traduzir. PIG, pequeno para a idade estacional. O pequeno para a idade estacional é um bebê que está com o percentil do peso baixo, mas não tem maiores fatores de risco para uma complicação iminente. E o restrito? Esse é abaixo do percentil limite, mas tem fatores de risco para complicação maior. Como é que se defende? No conceito atual, a definição de diferenciação mais adequada é que foi publicada em 2014 por Figueiras e Gáttacos, né, que é da Medicina Fetal Barcelona, até tem uma calculadora que eu estimulo meus residentes internos a usarem, né, para avaliar e fazer essa diferenciação e até ajudar na conduta. Né? Existem várias definições. Primeiro, como é que eu defino um e outro? PIG, todo bebê abaixo do percentil 10 para aquela idade estacional. Deu 9,9, ninguém dá 9,9. É 9, 8, 10, deu 9. É PIG. Pô, e como é que eu diferencio, então, de restrição do crescimento? Figueiras e Gáttacos deram uma sugestão, que é a seguinte, para esse caso. Se eu estou abaixo do 10 e tenho alguma alteração de Doppler velocimetria, ou na artéria uterina, ou na artéria umbilical, ou na cerebral média, eu tenho uma definição de restrição do crescimento fetal, porque aquele bebê está pequeno com uma possível causa de complicação maior. Então, ele parte desse princípio. Por isso que separa PIG e restrito, usando, por exemplo, o Doppler. Tem condição que eu não preciso Doppler? Tem. Quando o peso é abaixo, atinge percentil 3, independente do Doppler, ele já é considerado restrição do crescimento fetal. Gente, isso são conceitos momentâneos. Medicina é ciência de verdade transitória. Nesse momento, é o que é mais aceito na comunidade científica para essa diferenciação. Há quem diga, por exemplo, se você olhar em outros guidelines, o American College, o Royal College, eles definem também da seguinte forma: se eu tiver um peso fetal com abdômen abaixo do percentil 5, isso já é um restrito. O peso deu percentil 9 no geral, mas o abdômen deu percentil 2. É um restrito. Tá? E o Doppler está normal, ele continua sendo restrito, ele é restrito. Depende da sua referência para a restrição do crescimento. A que eu disse que eu sigo de Figueiras e Gáttacos é uma que a gente assim, que mais se aproxima e que teve publicação e que mostrou melhores resultados na conduta, quando eu sigo essa rotina, tá certo? Então, essa é a principal diferença entre PIG e, não sei se ficou claro aí agora para vocês, se ficou ok. Eu vou descompartilhar, né, para a gente ficar se vendo. Aqui a florzinha. Deixa eu descompartilhar aqui, stop share.
Ok. Então, vamos lá.